Semana passada, o ator e comediante Sacha Baron Cohen, que ficou famoso pelo filme Borá, no qual interpreta um jornalista do Cazaquistão que viaja para os Estados Unidos e começa a revelar na América Profunda os preconceitos do país. Ele fez um discurso na Liga Antidifamação em Nova York e ali você viu resumido ali em meia hora aquilo que a gente tem dito há mais de um ano, há quase 2 anos na verdade, sobre o tremendo impacto negativo que a internet e as redes sociais têm tido no debate público, no debate político, na sociedade, entre as pessoas, o caráter corrosivo que a internet se tornou. Então, possivelmente, o que a gente tem visto agora, o caminho da internet, para onde ela tem ido, tem sido o fim da internet como a gente conhece. E eu nunca tinha lido a biografia do Sacha Baron Cohen, não sabia quem ele era, além dos personagens que ele faz, e depois eu fui descobrir agora aqui que ele estudou história em Cambridge. Então ele é uma das muitas pessoas que compreende esse momento hoje e a relação com retóricas extremamente perigosas do passado. Ele, como judeu, sabe muito bem as consequências daquilo que significou para gerações e gerações de judeus após a Segunda Guerra Mundial. E como esse retorno, essa narrativa agora é extremamente perigosa. Basicamente, aquilo que o Sacha Baron Cohen falou nesse discurso, como eu disse, tem a ver com aquilo que a gente tem falado aqui, sobre o impacto da internet. Como a internet tem sido usada agora por agentes políticos maliciosos, por grupos, por organizações, para corroer a democracia, para destruir a democracia e criar um mundo muito diferente. Um mundo desconhecido, assustador, mas possivelmente muito pior do que a gente vive hoje. E uma das críticas principais que ele faz nessa fala é ao Mark Zuckerberg, ao dono do Facebook. Porque o Zuckerberg se justificou dizendo que não vai começar a aplicar normas mais rígidas para controlar o conteúdo de ódio na internet, o conteúdo de ódio no Facebook, conteúdo preconceituoso, homofóbico, racista, neonazista em alguns casos, que ele não faria isso porque ele é um defensor da liberdade de expressão. Então, o que o Baron Cohen fala aqui é que isso é uma besteira, é um absurdo o que ele diz, porque o artigo da Constituição norte-americana que defende a liberdade de expressão, isso diz respeito ao governo, que o governo não vai impor normas nas pessoas, não vai impor limites à liberdade de expressão para as pessoas, que não haverá censura prévia para as pessoas. Isso não quer dizer que as empresas, as corporações não possam aplicar restrições a discurso de ódio, por exemplo, ou a discurso prejudicial para os outros, ou a discurso destrutivo. E segundo Sacha Baron Cohen, eles não apenas têm o dever ético de fazer isso, como têm a obrigação social e política de fazer isso. E eu concordo completamente com eles. Eu acho que já passou o limite de que as empresas como o Google, como o Facebook, como o Twitter, se responsabilizem pelo conteúdo que há nessas plataformas. Porque não apenas o conteúdo aqui veicula as ideias mais nocivas e tóxicas para o mundo e para as pessoas, como também a própria estrutura desses sites, dessas plataformas, permite que esses conteúdos venham à tona e sejam consumidos. Porque o interesse das empresas, o interesse do Google, do Facebook, do Twitter, é que as pessoas passem a maior parte do tempo consumindo novos conteúdos. E para isso, eles fornecem conteúdos cada vez mais extremos para as pessoas. A gente já falou aqui anteriormente sobre como funciona o algoritmo do YouTube, como ajudou a radicalizar as pessoas no Brasil e no mundo também, como você vai lá, assiste um canal de política e aos poucos isso vai te levando para conteúdos mais extremos até um ponto que você está radicalizado no YouTube. Inclusive, muitos criadores de conteúdo hoje, muito populares, compreenderam essa dinâmica e radicalizaram seus conteúdos também. Apesar de dizerem que eles vão controlar esse tipo de conteúdo, vão tentar botar conteúdo com maior autoridade, com maior veracidade e invisibilidade, no fundo o que você vê é que velhas práticas continuam ainda. Você vê, por exemplo, canais terraplanistas crescendo muito ainda hoje. Então, por mais que eles digam que vão controlar as coisas, no fundo o que movimenta a engrenagem dessas redes sociais, dessas plataformas, é o dinheiro. Enquanto houver gente anunciando, gente consumindo, eles vão continuar gerando engajamento da pior maneira possível, que é explorando sensacionalismo, explorando temas cada vez mais radicais e mais perigosos para as pessoas. Num dos pontos da fala do Sacha Baron Cohen, ele menciona o Goebbels, ele menciona a propaganda nazista. E ele diz, que se fosse nos anos 30 e houvesse Facebook naquela época, o Zuckerberg permitiria que o Hitler usasse a plataforma para veicular anúncios políticos. Isso aqui tem a ver com um tópico que eu estou muito tempo para falar sobre isso, que tem a ver com o uso que os nazistas fizeram do rádio na época. Cada inovação tecnológica, inovação de comunicação traz benefícios e traz malefícios, traz prós e traz contras. Então, quando surgiu a imprensa, por exemplo, a imprensa trouxe enormes benefícios para a humanidade e, ao mesmo tempo, também levou aspectos negativos. Quando o rádio surge,
Os nazistas rapidamente percebem o potencial de comunicação do rádio, o potencial de comunicação de massa do rádio, e utilizaram isso a seu favor. Eu quero ler alguns trechinhos aqui de um discurso do Joseph Goebbels, que foi o ministro da propaganda do governo nazista. É um discurso de 1933 chamado Der Rundfunk als achte Großmacht, que em português é o rádio como o oitavo poder. Então o texto dessa fala do Goebbels diz o seguinte: não seria possível para nós, os nazistas, chegarmos ao poder ou usá-lo de modo como temos usado, sem o rádio e o avião. Não é exagero afirmar que a Revolução Alemã, pelo menos na forma que tomou, seria impossível sem o rádio e o avião. Mais adiante ele fala o seguinte: nós vivemos na era das massas. As massas exigem, com razão, participar dos grandes eventos do dia. O rádio é o intermediário mais influente e mais importante entre o movimento espiritual e a nação, entre a ideia e o povo. Toda a fala, todo esse discurso do Goebbels é assustador, porque você percebe como uma nova tecnologia foi capturada por um grupo extremo, os nazistas, foi capturado por esse grupo e utilizado para manipular a percepção das pessoas, para influenciar o povo alemão e, de certo modo, para legitimar aquilo que o nazismo fez. Então a internet, como um novo veículo de comunicação, como um novo método de comunicação entre as pessoas, também surgiu e trouxe muitos prós, trouxe muitos benefícios para as pessoas e, ao mesmo tempo, também está trazendo tremendos malefícios. E um deles é a corrosão das democracias. Um deles é a corrosão da comunicação normal entre as pessoas. Porque parece que tudo agora virou agressividade, tudo agora virou grito, tudo agora virou hostilidade. Dentro desses ambientes polarizados da internet, onde grupos extremos podem se encontrar e crescer, tudo virou objeto de hostilidade e de rivalidade e de ódio. E alguns políticos, alguns grupos compreenderam muito bem esse potencial de canalizar esse ódio, de capitalizar em cima desse ódio, estão usando isso para benefício próprio, para o seu partido, para o seu grupo, para suas ideias. Então a comparação entre o rádio e a internet, o rádio como veículo dos nazistas e a internet como veículo de grupos extremistas de direita, hoje para ganhar eleições, sequestrar o debate político e chegar ao poder, não é despropositada. É uma nova tecnologia, um novo meio de comunicação e que tem sido igualmente usado por agentes maliciosos para a tomada do poder. E mais do que isso, para a consolidação do poder, porque não basta chegar ao poder, você tem que consolidar o poder e através da internet você pode constantemente ir moldando a percepção das pessoas. A fala do Sacha Baron Cohen tem tudo a ver com o que a gente tem falado aqui há meses, denunciado aqui os algoritmos, a propaganda na internet, as eleições, o WhatsApp, o modo como foi usado na eleição do Trump, no Brexit, no Brasil do Bolsonaro, como isso tem sido usado para enganar as pessoas. E outro ponto que o Sacha Baron Cohen bate ali é sobre a questão da verdade, que eu também tenho falado com vocês aqui de um outro modo, sobre uma outra perspectiva, como essas redes têm o compromisso de apresentar os fatos para as pessoas. Aqui não basta defender a liberdade de expressão, porque nenhum direito é ilimitado, todos os nossos direitos enquanto cidadãos têm suas restrições, e um deles deveria ser de ter acesso à verdade dos fatos. Não há distorções, não há mentiras, não há fake news, mas saber o que é real e o que não é. E isso é uma coisa que a internet tem feito, de eliminar os limites entre mentira e realidade, entre aquilo que é invenção e aquilo que é fato, e você não sabe mais distinguir. Você lê uma reportagem no jornal sério, com propriedade, com critérios, e você lê um portal de fake news e você não sabe distinguir mais o que é real do que não é. Tudo parece que está nivelado. Um grande gênio da humanidade está nivelado a um grande imbecil. Isso é algo que Humberto Eco já denunciava também, que a internet era o domínio dos imbecis. E quem grita mais e quem fala com maior convicção das coisas tem uma primazia em relação a quem entende do assunto, mas também não domina esse ambiente a ponto de passar credibilidade. E ao mesmo tempo que isso acontecia, um dos fundadores da internet, é como batizaram pelo menos, né, que é o Tim Berners-Lee, que foi quem criou o www, ele está convocando as empresas, as corporações, os gigantes da internet, ele está convocando esse grupo de pessoas e de corporações a tentarem reverter o rumo da internet, a evitar que a internet mergulhe nesse espaço sombrio e assustador e pavoroso e destrutivo e começar agora a resgatar o ideal do surgimento da internet, que é unificar as pessoas, levar o conhecimento, permitir o acesso das pessoas ao conhecimento. Então o que o Tim Berners-Lee propõe é que empresas, governos e cidadãos assumam as rédeas da internet, assumam a responsabilidade sobre isso e comecem a tomar medidas agora para proteger a privacidade das pessoas, desse modo evitar também que sejam direcionadas propagandas para as pessoas para manipular a percepção delas política, que os governos comecem a regulamentar também a internet, dar acesso às pessoas e permitir que mais pessoas venham para a internet. E esse é um ponto que o Sacha Baron Cohen defende também, uma regulamentação governamental, que os governos comecem a pôr limites à internet, aquilo que eles podem fazer, para que eles não finjam ser apenas uma plataforma neutra e que sejam considerados como produtores editoriais e que tenham critérios, que tenham de respeitar a lei. Porque assim como a televisão, o rádio, os jornais, a imprensa como tal, são obrigados a respeitar critérios e normas
A internet também precisa respeitar critérios e normas. Não é aceitável que você possa fomentar grupos de neonazistas na internet. Isso não é aceitável. Grupos racistas, supremacistas brancos, que querem destruição de outros grupos, que propõem uma agenda altamente daninha para a sociedade. Então, enquanto não houver esse tipo de tomada de consciência das pessoas, tanto de quem é dono de empresa, dessa empresa, desses gigantes da internet, dos governos e das pessoas, dificilmente pode esperar que a internet comece a se tornar um lugar mais saudável, para que todos nós possamos aqui usufruir de maneira positiva desse espaço. O que o Tim Berners-Lee quer é um retorno às origens, ao começo da internet, à ingenuidade que se perdeu. Não sei se é possível isso. Acho que a gente já passou desse ponto de poder retornar a um estágio anterior. Não dá para voltar mais. Mas dá sim para começar a estabelecer limites. Porque se tem uma coisa que o ser humano não sabe lidar, é com a liberdade irrestrita. Quando você permite que as pessoas venham aqui e falem o que elas bem entender, isso vai extrair das pessoas o que tem de pior. Porque sempre tem alguém extremamente habilidoso e cativante, envolvente, que vai explorar esse ódio das pessoas. E vai usar esses veículos, esses meios de comunicação, como fez o Goebbels e o Hitler na Alemanha nazista, vai explorar esses veículos de comunicação que ainda não tem controle, que ainda não tem regulamentação, vão explorar isso aí para fazer o mal. Eu vou ver se encontro esse discurso do Sacha Baron Cohen em português para vocês poderem assistir também, porque é um ótimo discurso, mas vale ouvir porque é o que a gente tem dito aqui há meses, sobre os riscos desse ódio que tem se proliferado na internet. E todo mundo está muito à flor da pele, todo mundo quer brigar com o outro, quer xingar o outro, sabe? Está muito tóxico o ambiente, muito tóxico. E esse é um ambiente apropriado para quem quer explorar esse tipo de toxicidade a seu favor para sua agenda política. E alguns têm feito de maneira extraordinária e ganhado espaço e conquistado o poder. E com o poder eles conseguem ainda mais manipular toda a percepção. A tecnologia por si própria não é ruim nem boa. Esse é o fato. Ela não é ruim nem boa. Mas o modo como a gente utiliza esse espaço aqui, e aqui eu digo nós, enquanto indivíduos, mas também enquanto empresas que estão utilizando esse espaço, o modo como a gente utiliza isso aqui pode levar a internet e todos nós para um lugar muito maligno. Eu quero saber se vocês viram esse discurso do Sacha Baron Cohen, o que vocês pensam sobre ele, e também sobre a proposta do Tim Berners-Lee, de um dos criadores da internet, de tentar reverter essa marcha para esse espaço sombrio, assustador, tentar reverter e voltar para um momento mais idealizado da internet, de união das pessoas, de conexão com as pessoas, de uma utopia, na verdade, uma utopia digital e que não se cumpriu e aparentemente não vai se cumprir. O que vocês pensam sobre isso aqui? Deixa no comentário aqui embaixo, deixa o joinha, assine o canal, ajude no Apoia, a gente se vê por aí. Abraço e até mais. Tchau!